A solidão como filtro. Você já tentou manter uma conversa com alguém que só fala de reality show, de roupa nova ou da última treta no grupo do WhatsApp? Pois é. Agora imagina ter Schopenhauer, ou Tesla, ou qualquer pessoa com 3 neurônios funcionando ao mesmo tempo, tentando sobreviver no meio disso. A solidão, nesse caso, não é uma escolha, é instinto de autopreservação. Arthur Schopenhauer, aquele gênio pessimista que já nasceu com cara de quem detesta festas, dizia que a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Ele não falava isso para se achar o diferentão do rolê, mas porque viver rodeado de gente rasa é uma tortura intelectual. Quando você percebe que a maior parte das interações sociais é uma mistura de falsidade cordial, competição de ego e papo mole, a solidão vira quase um spa filosófico. Veja bem, não estamos falando de misantropia barata. Ninguém aqui quer que o mundo acabe ou que todas as pessoas desapareçam. Só a maioria. A questão é que conviver com a maioria das pessoas cansa. Cansa porque exige um esforço de Hércules para fingir interesse em assuntos que não importam. É como estar num loop eterno de "E aí, tudo bem?", seguido de "Ai, tô na correria". Sério, que correria é essa? Na verdade, o convívio social se tornou uma vitrine. As pessoas não conversam, elas se exibem, elas não ouvem, elas esperam a vez de falar. E quando você é alguém que pensa além da superfície, que questiona, observa e não engole qualquer coisa, você começa a se sentir num zoológico. Um zoológico onde a jaula é invisível, mas o incômodo é real. Schopenhauer entendia isso. Ele via a sociedade como um grande circo de aparências, um teatro onde todo mundo interpreta o papel de bem-sucedido, de feliz, de resolvido, mesmo quando está se desmanchando por dentro. Ele dizia: se você é um espírito elevado, não tem como querer fazer parte desse espetáculo. A solidão não é um castigo, é um filtro, um escudo contra o barulho inútil do mundo. Claro, tem quem diga: ah, mas o ser humano é social por natureza. Tá bom, mas também é carnívoro, e nem por isso sai mordendo o pescoço na rua. A verdade é que a natureza pode ser domada, especialmente quando o preço da convivência é a própria sanidade. A solidão, nesse cenário, não é ausência de pessoas, é ausência de superficialidade. É você com você mesmo, sem precisar baixar o nível da conversa para caber nos padrões da mediocridade. É o momento em que você pode pensar, criar, questionar, sem alguém do lado perguntando se já viu a dancinha nova do TikTok. No fundo, o mundo está cheio de barulho e pouca substância. E talvez, só talvez, os verdadeiros inteligentes não sejam os que fogem da solidão, mas os que correm para ela como quem foge de um incêndio. Gênios antissociais ou só antissociais geniais? Vamos direto ao ponto. Será que esses gênios que viviam isolados, Tesla, Newton, Emily Dickinson, realmente escolheram a solidão? Ou foi o mundo que os empurrou para o canto escuro da sala com uma etiqueta na testa escrito "esquisito demais para conviver"? A pergunta é justa, porque romantizar o isolamento é fácil. Difícil é viver no meio dele sem pirar. Comecemos com Nikola Tesla, o mago da eletricidade, que achava que interações sociais atrapalhavam suas ideias. Ele não se isolava por arrogância, se afastava porque achava que o mundo não tinha nada útil a oferecer. Preferia a companhia de pombos. Sim, pombos. E sinceramente, depois de uma semana em redes sociais, dá para entender o cara. Aí temos Isaac Newton, que não só evitava reuniões sociais, como também era péssimo em trabalhar com os outros. Sabe aquele colega de trabalho que trava o projeto porque quer fazer tudo sozinho? Era Newton, só que com a gravidade no colo. Dizem que ele passou 2 anos trancado durante a peste bubônica. E adivinha? Foi nesse isolamento que ele formulou as leis do movimento. Coincidência? Talvez. Mas provavelmente não. Já Emily Dickinson, a poetisa reclusa, escreveu mais de 1000 poemas enquanto vivia praticamente enclausurada. Ela não queria saber de salões literários, chá com artistas ou sessões de autógrafo. Ela queria silêncio. Queria o tipo de quietude que a sociedade, com suas fofocas e obrigações sociais, simplesmente não consegue oferecer. Esses exemplos não são exceções, são sintomas. Sintomas de uma inteligência que não aguenta o ruído da normalidade. E aqui vai uma provocação. Será que essas pessoas seriam tão geniais se tivessem vivido cercadas de gente tentando se encaixar no molde? Provavelmente não, porque o processo criativo verdadeiro, bruto, honesto,
exige um certo nível de antissocialidade. Mas aí entra o outro lado da moeda. E se esse afastamento não for escolha, mas reflexo de um mundo que rejeita o diferente? A sociedade adora exaltar o gênio depois que ele morre, mas quando ele está vivo, o trata como um alienígena socialmente disfuncional. É mais confortável fingir que o isolado é apenas esquisito do que encarar o fato de que ele talvez esteja enxergando o que ninguém mais quer ver. Essa marginalização do pensamento profundo gera um efeito curioso. O gênio se retrai, mas não por vaidade, por defesa. Ele percebe que suas ideias causam mais confusão do que compreensão, mais resistência do que diálogo. E aí, por uma questão de sanidade, ele se cala. Não por fraqueza, mas por saturação. Portanto, antes de rotular um pensador solitário como antissocial, talvez seja o caso de perguntar o que ele viu que o resto de nós preferiu ignorar. A solidão dele pode não ser uma falha, pode ser um espelho. E o que esse espelho reflete sobre a nossa sociedade talvez seja o que mais incomoda: a dor de pensar demais. Sejamos sinceros, toda essa conversa sobre solidão como privilégio intelectual é linda, até a hora em que você se vê trancado dentro da própria cabeça, implorando por um pouco de silêncio dos seus próprios pensamentos. A solidão pode ser libertadora? Pode. Mas também pode virar uma cela onde o carcereiro é você mesmo. E ele não cala a boca nem por um segundo. Schopenhauer sabia disso. Ele era brilhante, sim, mas também era um sujeito sombrio, atormentado e amargurado. Por trás de toda a pose filosófica, havia um ser humano que sofria com aquilo que ele mesmo chamava de superioridade intelectual. Ele via além, entendia mais, compreendia a tragédia do mundo. E isso afundava, não por drama, mas por lucidez. E aqui está o segredo sujo que ninguém te conta. Pensar demais não te deixa feliz, te deixa lúcido. E a lucidez é um veneno lento. Quando você percebe que boa parte das relações é vazia, que o sistema é manipulado, que as pessoas estão anestesiadas por dopamina e distração, você não consegue mais desver. E aí, como faz para voltar a gostar da festa? Não faz. Você apenas aguenta. Aguenta a dor de não conseguir mais se encaixar. Aguenta o desconforto de perceber que ninguém entende o que você diz. Aguenta a solidão de viver num mundo onde todo mundo parece satisfeito com respostas rasas, enquanto você afunda em perguntas que não têm fim. É por isso que temos pensadores brilhantes enfrentando crises profundas. Nietzsche, o super-homem solitário, enlouqueceu. Kierkegaard morreu sozinho e amargurado. Dickinson quase não saiu de casa. Tesla morreu abraçado a um pombo. E esses não são contos de fadas intelectuais, são retratos de mentes que foram longe demais sem conseguir voltar. E sabe o que é mais cruel? Mesmo sabendo disso tudo, eles continuaram. Porque para quem pensa, o silêncio do isolamento é mais suportável do que o ruído da mediocridade. Mas isso não quer dizer que não doa. Dói. A solidão prolongada fere, corrói, cria uma sensação de desconexão tão profunda que às vezes parece que você nem pertence a esse planeta. Você começa a se perguntar se tem algo errado com você. Por que eu não consigo me divertir com as mesmas coisas? Por que todo mundo parece satisfeito com tão pouco? A resposta é dolorosa. Talvez você só enxergue mais. E enxergar mais, num mundo que se esforça para manter tudo raso, é uma maldição disfarçada de dom. Então sim, a solidão pode ser um privilégio, mas não é uma escolha fácil. É uma caminhada no escuro, cercada de vozes internas, ansiedades e dilemas que ninguém mais entende. É liberdade, mas também é peso. E só quem carrega sabe o quanto isso pode esmagar. O desapego filosófico. Você já tentou conversar com alguém sobre o sentido da vida e a pessoa respondeu com um emoji ou disse: "Deixa isso, bora beber?" Pois é, chega um ponto em que o pensador, o que sente demais, enxerga demais, conecta pontos demais, percebe que a única forma de continuar vivendo no meio da multidão sem enlouquecer é aprender a ser frio por dentro e cordial por fora. Schopenhauer chamava isso de distanciamento filosófico. Não é isolamento, é convivência sem contaminação. É viver entre mortais sem virar um zumbi. Você vai ao churrasco, sorri, pergunta do cachorro da tia, mas por dentro está observando tudo como quem analisa um experimento social de laboratório.
Você não está ali de corpo e alma, está ali de corpo. A alma ficou em casa escrevendo um ensaio sobre a decadência da civilização. Parece frieza, né? Não é. É sobrevivência. O gênio, quando tenta se engajar de verdade com o mundo raso, só encontra frustração. É como tentar afiar uma katana usando uma esponja de lavar louça. Não adianta. A alternativa, então, é o desapego. Aquele olhar meio irônico, meio cético, que vê a vida como ela é e não como ela gostaria que fosse. E é aqui que o estoicismo e Schopenhauer apertam as mãos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, já dizia que devemos dar a nós mesmos o presente de sermos indiferentes àquilo que está fora do nosso controle. E o que está fora do seu controle? Basicamente, tudo que envolve outras pessoas, suas opiniões, seus gostos, seus dramas, suas carências, não são problema seu. Tente mudar os outros e só vai colher decepção. Aceite-os como são, e com sorte você vive até os 40 sem um colapso nervoso. Mas atenção, desapego filosófico não é arrogância, não é se achar superior e sair cuspindo verdades na cara dos outros. Isso é só carência disfarçada de revolta. O verdadeiro desapego é silencioso. É como alguém que senta no fundo da sala, observa tudo, só fala quando realmente tem algo a dizer, e quando fala, cala a sala. Essa neutralidade emocional é o que impede o pensador de virar um cínico ranzinza ou um lunático isolado. É o que permite rir das besteiras sociais sem precisar destruí-las. É saber que o mundo é fútil e, ainda assim, não virar um sociopata. É conviver com o absurdo sem abraçá-lo. No fim das contas, Schopenhauer não queria que os gênios virassem monges reclusos. Ele sabia que até os mais inteligentes precisam de um mínimo de contato humano, mas com sabedoria. O segredo é escolher as interações com critério cirúrgico, manter a mente limpa e não se deixar sugar pela lama das trivialidades. É como caminhar num campo minado de mediocridade com um escudo invisível feito de filosofia. Você não vai sair ileso, mas também não vai sair burro. Solidão criativa. Sejamos diretos. Genialidade não nasce em mesa de bar e com certeza não floresce em grupo de WhatsApp cheio de bom dia com figurinha de girassol. A mente criativa precisa de algo que o mundo atual odeia: silêncio. E não falo só de silêncio externo. Falo do tipo de vazio que assusta, mas que dá espaço para algo novo surgir. Aquele tipo de silêncio que só se encontra na solidão. Aquela que todo mundo evita, mas que os gênios abraçam como uma amante fiel. Schopenhauer sabia disso. Ele via na solidão não uma ausência, mas um útero criativo. O mundo social, com suas conversinhas de elevador e suas obrigações pequenas, era para ele um obstáculo, um ruído constante que bloqueia o fluxo das ideias. Porque, vamos falar sério, como é que alguém vai refletir sobre o sentido da existência com o vizinho escutando música alta às 8 da manhã de um domingo? Os grandes criadores da história entenderam essa regra não escrita. Beethoven, surdo e solitário, compôs sinfonias que ainda fazem o universo tremer. Kant viveu como um relógio humano, recluso, metódico até, mas absolutamente genial. Emily Dickinson, trancada em seu quarto, escreveu poemas que tocam qualquer um que ainda tenha algum resquício de alma. E isso não é coincidência, é padrão. A criatividade profunda não tolera interrupções. Ela exige concentração, foco, presença mental. E sabe o que a vida social exige? O oposto de tudo isso. Interrompe, distrai, dilui. Você quer escrever algo que diga algo sobre o mundo, e o mundo te devolve o quê? Curte esse vídeo e comenta aqui embaixo com a sua opinião. É impossível produzir algo que preste quando se vive em modo avião com o Wi-Fi ligado. E aqui está o ponto que dói. Muita gente nunca vai criar nada relevante porque tem pavor de ficar só, porque não suporta o som da própria mente, porque se acostumou a usar a vida social como fuga, não como conexão. E quando você foge de si mesmo, você foge da única fonte possível de originalidade. A solidão criativa é desconfortável. Você vai encarar seus próprios pensamentos, suas contradições, seus demônios internos. Vai se sentir um idiota por dias antes de sair algo bom. Vai querer desistir no meio. Mas se aguentar firme, algo nasce. Algo verdadeiro. Algo seu. A mente brilhante precisa de espaço para errar, para vagar,
para mergulhar. E esse espaço não existe no barulho do mundo. Ele existe no silêncio da solidão. A genialidade não grita, ela sussurra. E só quem tem coragem de ficar quieto o suficiente escuta. Então, da próxima vez que o tédio bater e você pensar em se enfiar em mais uma distração social só para preencher o vazio, pense de novo. Talvez esse vazio seja exatamente o terreno fértil onde a sua melhor ideia está tentando brotar. E talvez você precise parar de fugir dele e começar a ouvi-lo. Porque no fim, como já dizia Schopenhauer, a solidão é o lar dos espíritos livres. E talvez seja só lá que a liberdade de verdade começa.